Olá guerreiros, olá guerreiras, vamos lá para outro vídeo sem áudio, né? Aqui eu compilei o 75, 76, 77 e mostrando um pouquinho só do desenvolvimento. Nossa, me dá preguiça só de pensar, só vão ser 23 minutos de vídeo de descrição, né? Mas tentei compilar assim só as coisas mais básicas, me dando um tempinho para poder falar. Aí foi só introduçãozinha mesmo, né? No sentido de mostrando mesmo o que eu estava fazendo nas aldeias iniciais, as novas aldeias, né? Sempre chatinho de mexer nelas. Talvez até pudesse cortar mais alguma coisa, mas na hora eu pensei que me daria um tempinho para poder falar alguma coisa sobre o que eu lembrasse, né? Mas não me vem muita coisa na cabeça. Os campos todos feitos, na 03. Muitos espiões. 16 mil negativo. Ativa defesa. Minhas. Vamos ver. Ali eu acho que ia fazer aventuras, aí eu cortei. Voltei aqui. Acho que tinha alguma coisa aqui que eu queria mostrar. Acho que era só o desenvolvimento mesmo. Eu liguei, acho que o armazenamento pequeno para poder desenvolver. Comentei alguma coisa sobre essa localização, que eu acho que eu já falei antes também da importância dela, dessa segunda aldeia. Acho que eu mudei, transformei 20 mil de prata em ouro e planejando, né, fazer tropas de defesa naquela aldeia, mas ainda pensando, eu posso estruturar ela aos poucos e não fazer nada também, ainda assim. Armaduras, né, já no 18 ali dos lanceiros. Paladinos. Paladinos é caro, não é uma tropa boa de fazer, tá, gente? É lenta, é cara. Defende pouco relativamente, mas é a aldeia que eu tenho, então ela acaba custando menos. Aí é Epidário. Eu falo Epidário, eu já acostumei a falar, né? Embora o nome seja outro ali. Tem um terreno ali, bom, mas não dá para fundar, né? Mais nessa localização. Antes era tudo nosso, basicamente. Agora já o cara já foi pegando ali algumas aldeias. Acho que destruiu, inclusive, a aldeia de um aliado. E acho que é isso que eu estou mostrando, porque tinha um aliado aí. Ou ele excluiu a conta, ou ele foi destruído. Não lembro agora, mas nessa parte eu devia estar falando dessa localização que havia, sim, um aliado ali. Já estou resfriado. Enfim, talvez devesse ter cortado um pouco mais também essa parte. Mas, enfim, eu estava comentando sobre essa localização que ficou bem ruim, e aí vai me impedir de fazer defesa na 05 que eu queria, né? E o engraçado é assim, eu tenho que narrar hoje, né, dia 11/11, uma, uma data do 17/10, e ter que lembrar o que estava passando naquela época, né? E já aconteceram muitas coisas no jogo de lá pra cá. Aí foi outra conquista dos adversários nessa área. E aí, repare só uma coisa, né? Quantas aldeias tem perto dos adversários? Alvos para eles atacarem, alvos para nós atacarmos, né? Mas, como eu posso dizer? É meio engessado ao mesmo tempo, né? Quem é que pode fazer chefe em várias aldeias assim? Ou tropa de ataque? Ou tem a habilidade para poder sair fazendo conquistas, né? Vamos colocar assim. Enfim, normalmente, são jogadores mais determinantes com ouro que vão conseguir fazer esse up rápido. São jogadores um pouco mais experientes que vão entender onde é que eles têm que fazer as coisas direito.
né? Ou seja, aumentar uma residência por 20 logo, fazer academia, ponto de união militar para o nível 10, enfim. TT assegurou com a região, Salona. Salona eles pegaram, conseguiram pegar. E pegaram bem, né? De uma maneira organizacional bem melhor que a nossa, né? Em termos de organização, né? Enfim, e aí já ficou ferrado já essa área ali onde a gente está, aqueles 4 ali, né? Mas não sei por que eu me alonguei tanto nessa parte, tá? 5 minutos de vídeo e muito longo para mostrar tão pouco. Para falar tão pouco, na verdade, né? Daí a gente passa para... Não, só mostrando as construções mesmo, desenvolvendo contra. As tropas lá no 5x, né? Falanges na 02 ainda, muitos. Tropa de ataque. Aí eu devia estar reclamando, com certeza. Esse número baixíssimo de infantaria. As catapultas que não aumentam nunca, né? Esse tipo de coisa. Com certeza eram reclamações. E lá para baixo a gente tem 11 mil élptas, né? E 8 mil escudeiros que não eram para ser feitos. Aquela coisa, né? Combinamos. Mesma coisa que nada. Bom, aí eu mudei de novo por algum motivo. Não recordo agora. Acho que foi um ataque recebido, alguma coisa assim. Acredito que sim. Nossa, quando eu fiz os cortes, eu acreditava que eu tinha limitado um pouco mais o tempo, né? Não tinha ficado tanto tempo parado em algumas partes dessa. Teve uma espionagem aí. Ah, sim, sim. Eu vou entrar. Nossa, é muito tempo que eu fico falando às vezes parado na tela, né? E explicando alguma coisa, que aí agora é impossível de eu lembrar o que que é. Não tem interação assim de vídeo para poder eu lembrar. Mas estou esperando para ver o que sai daí, né? Não sei por que eu deixei tanto tempo assim, né? Talvez porque eu estava assistindo o vídeo antes de fazer os cortes em 2x. Então os cortes não ficaram tão precisos. Também porque são muitos vídeos para poder fazer recorte. Assistir todos eles, entende? É um pouco complexo. Mas eu acho que estava comentando alguma coisa em relação a tropas, talvez de defesa, né? Por exemplo, colocar tropas nesse oásis para poder defender essa aldeia não é um bom jogo, a não ser a tropa que vai defender fazendo muro, né? Porque para fazer encaixe, como ela está muito perto, os ataques todos vão sair antes dessa defesa poder ser encaixada. Um ataque de conquista, um ataque contra catapulta, tudo. Contra catapulta adianta, né? Ataque de conquista não. Aí eu falei alguma coisa da Mad World e da 03, com certeza. Mas também não lembro, né? Se era a zona, se eu estava falando em relação à zona segura ou a zona que não estava mais segura. Mudou tanto essa parte do jogo, esse local particularmente, que fica difícil de eu lembrar agora. Era uma zona segura, depois não era mais, aí depois era, depois não era mais, aí depois era, depois não era mais, aí, nossa, velho. E por isso, prezar muito pela limitação das aldeias de valor, porque numa situação dessa, você tem o que defender com prioridade. Aí, vamos passar para o outro dia, dia 18, é isso mesmo, já com alguns ataques recebidos, inclusive, nos oásis, né? Isso aí não tem que fazer, eu sempre tenho que deixar os espiões no oásis, né? Inclusive, quando se fala ali daquele setor ali que a TT conquistou, vocês vão reparar que
os adversários eles são capazes de conquistar aldeias ali no ninho, porque o pessoal, seguramente, não tem espiões. Então eles conseguem ficar esperando todo o tempo, marcar o horário que a pessoa vai embora e depois conquistar a aldeia no meio da gente, sem ninguém poder fazer nada. Entende? Sem ninguém poder fazer nada. Aí, mais um tentou me espionar, não conseguiu. Isso inibe os ataques, né? O mesmo ataque que eu não consegui inibir na 04 porque passou a espionagem, né? E depois o cara veio e conquistou logo em seguida. Enfim, aquele ali foi mais um golpe de sorte no sentido de... não é nem um golpe de sorte, né? Ele já tinha inspirado antes, aí você analisa o status quo, né? Eu coloquei alguma coisinha a mais ali, mas não o suficiente para assustar ninguém, né? Enfim, iria reforçar com mais espiões, com mais tropas, mas não deu nem tempo mais, né? E aí, tava só falando dessa aldeia, depois deve fazer um corte aí pra alguma outra, tá vendo? Até essa transição ficou muito lenta e não consegui acertar, né? Aí já vamos direto pro 5x de novo. Nossa, que lentidão essa transição, meu Deus. Hora 51 ali na outra aldeia dele. Acho que aí foi muito mais falando sobre o mapa. Sumiu os jogadores dali de baixo, né? Sumiram, foram varridos. E eu falando aí desse cara de novo, que não tava ali, né? Alguns dias não tava, depois um monte de aldeia. E o Huawei sumido, né? Acabou, deletou a conta, né? Um dos jogadores que foi retirado do jogo. Eu gosto de fazer isso, retirar gente do jogo. Atacar de uma maneira que acabou, entendeu? Só desiste, vai embora, fala esse servidor acabou. Talvez do mesmo jeito que se levarem minha aldeia de ataque sem um envolvimento com a guilda, né, o jogo acaba. Né? E a maioria dos jogadores estão jogando assim. Esse Count, farmando ele depois que ele me atacou, farmando bastante. Mas temos outros jogadores da TNT por perto. Mas eu queria lembrar que são muitos dias, gente. Então é muito difícil de eu lembrar exatamente o que estava acontecendo. Né? Se foi a primeira vez que ele me atacou, se foi a segunda, se foi a terceira. Sabe? Houveram muitas coisas. Mas aí seguramente eu estou falando dessa quantidade de gente. Né? E dessa dificuldade que eu estava farmando ele porque ele atacou e perdeu as tropas. E eu espionei e tudo mais. Tal. Mas ainda assim é complicado. Porque você tem tantos adversários ali. Né? E esse cara foi uma pena dele ter ido para TNT. Seria um bom aliado aqui perto de mim. Mas como a guilda estava em transição de liderança, etc., não deram atenção para ele. Né? Por mais que a gente indicou, era ele e o amigo dele. Né? Parece ser uma conta de defesa. E ele próprio tem defesa. Então foi um vacilo assim, porque seria uma boa aquisição, ao meu ver. Bom, e aí só estou passando o mouse pelo setor para vocês verem a quantidade só de adversários. Né? Todo mundo mudou de guilda, né? E isso também é uma coisa para ser levado em conta, tá? Em consideração. Muitas das guildas que iniciam, elas mudam de nome, fazem fusão. Acontecem muitas coisas nesse servidor. As guildas precisam fazer essas fusões para manter os territórios. Muitos jogadores desistem e isso causa perda nos territórios. Alguns ainda fazem o correto, que é avisar e deixar que a guilda tome, absorva as aldeias deles e assim manter o território. Mas só alguns fazem isso. A maioria só deleta a conta, as aldeias somem, a guilda perde relevância em determinados setores e ninguém pode fazer nada, sabe? O cara não fala, não comenta, só de um dia para o outro ele sumiu. Essa era a guilda qual eu queria ir antes, né? Já basicamente deixou de existir.
E aí só ficou um pessoal ali que você não sabe dizer se está jogando ou não, né? Provável que não, né? Bom, eu acredito que eu ia espionar todo mundo daquela guilda, mas aí preferi fazer isso em off e não consumir tempo de tela. Aí eu tava só mostrando os ataques, alguns ataques ainda que eu vinha fazendo, farmando e tudo, o Runaway, né? E também ali agora aquele outro. E algumas espionagens que eu sofri. Não sei se eu cheguei a clicar nelas. E tava mostrando, nesse caso aí foi aquela do Vester mesmo, que acabou excluindo a conta também. Ou seja, ele realmente queria gastar as tropas dele e gastou em cima de mim, né? Só para ir embora, sem arrependimentos, vamos botar assim, né? Queria usar as tropas dele pelo menos uma vez. Acredito que ele nem queria destruir a minha aldeia, ele só queria que eu defendesse para ele poder usar as tropas dele. Senti que ele usou. Por isso também ele não pediu defesa, não tinha defesa. Embora tudo isso eu ache um desperdício. Se ele fosse fazer direito. Mas, também que bom que ele não fez direito. Apenas fakes. Não lembro por que eu mandei esses fakes mais desse cara. E aí já mudei já pro outro vídeo. E aí já veio direto com ataque. Isso aí é dia 19 já, tá? Então, começamos dia 17, já estamos no dia 19. Já com o ataque ali faltando alguns segundos. E é por isso que eu acho que eu comecei a gravar nesse momento, por causa do ataque chegando muito, muito próximo. E eu já vou dizer que eu não gostei dessa defesa. E depois eu explico, mas eu recordo que eu não gostei. Porque as defesas não estavam todas aí. Nós não tínhamos ataque em mais lugar nenhum. E o meu duo ele dividiu a defesa sem necessidade, vamos colocar assim, né? Teve muita tropa que ficou de fora. E isso causou pra gente um prejuízo muito grande. E justamente pra gente que não podia ficar perdendo tropa, né? E aí esses detalhes também, né? Por exemplo, todas as vezes que esses erros são cometidos, eles cobram preço também mais à frente, né? E aí eu repito, eu não sei se esse aí foi o primeiro ataque dele, se foi o segundo, acho que já foi o segundo, se eu já estou farmando ele ali, então quer dizer que eu acho que ele já atacou antes também, né? Atacou sempre com boas tropas, tinha 3 aldeias de ataque, mas a falta de envolvimento dos jogadores com as guildas leva a isso. Ele só desperdiçou, talvez só querendo usar a tropa também. E um jogador que tinha bastante recurso, né, para ser usado pela guilda que ele estivesse. Mas essa falta de interação, falta de entendimento também do servidor, acredito, leva a umas barbaridades. Ali eu não sei o que eu fui mostrar ali, tá? Literalmente eu não sei. Talvez só falando do mapa, falando um pouco sobre as aldeias, sobre o valor delas, etc. Aí com certeza falando do desenvolvimento, mas não recordo também agora. E por mais que eu fiz muitos cortes, né, ficou ainda um vídeo grande assim e com pouco conteúdo relativamente, porque eu também não quis tirar tudo, né, e deixar vocês sem nenhuma noção do progresso que estava acontecendo, né. Então, mas só por isso. Terminando já ali, daqui a pouco um grande celeiro, um grande armazém no caso. Essa colonização é em Pisai, para uma localização que teoricamente é para ser a minha reserva de capital, tá? Ou seja, eu tinha fundado a 02 para ser capital, não foi possível. E aí essa 09 pode ser no futuro, talvez minha capital. O que já está bem atrasado no jogo para eu poder fazer, mas é sempre bom você ter uma coordenada reserva, né? E aí estou mostrando Pisai e Ravenna, que são do lado uma da outra.
Ravena é essa parte aí. Aí pisar essa parte mais embaixo. Eu vou fundar logo ali do lado desse azul aí. Alcançando aqueles 3 oásis. Vou fundar aí, né, onde o mouse passou. Vou alcançar o oásis de ferro, 2 de madeira. E vou pedir permissão ali pro companheiro, né. Se ele não me permitir, a aldeia dele for captar alguma coisa, aí vou ter a aldeia ali, mas ela não vai poder ser capital. Mas eu também tinha que fundar logo uma aldeia egípcia num lugar relativamente seguro. Embora tenha um adversário aí, é um lugar relativamente seguro pela quantidade de aliados que tem junto também. E eu precisava usar. Ficar com uma colonização egípcia ainda. Ai. Daí eu fui para esse quartel para mostrar tropas de novo. Ó, fui para 39. Eu acredito que aquele ponto ali de ataque não é real. Tá? Não é real no sentido de a página falta atualizar. Mas ó, 15 mil já de élpitas e 10 mil ali do escudeiro. Deixa eu ver, tem algo mais? Acho que não. Isso, eu cortei já de novo. E ali eu fiquei falando alguma coisa que eu não sei o que era mais. E depois disso aí foi para alguns desenvolvimentos. Isso aí foi aquela defesa lá que eu não gostei, né? Justamente porque só o... Eu acredito aí que nessa situação, se eu me recordo bem, ele tinha mais de 70 mil de lanceiros e lá só tinha 70, né? Algo assim. Enfim, são coisas que eu não entendo. Não entendo. Aí eu quis mostrar um pouco da colocação também para mostrar. E eu acho que eu falei isso algumas vezes ali, né? O Área 51 é um rapaz que mora no Japão, né? Conheci ele no servidor anterior. E pela ausência dele no game, eu vou comandando a conta dele, né? Pela permissão dele também. Então, assim, algumas pessoas também ficam confortáveis com isso, né? De serem geridas, vamos colocar assim. E elas vão fazendo. Muita gente joga para se divertir, né? E às vezes você pode encontrar uma pessoa que ela vai gostar. No passado eu tinha muitos defensores. No passado, falo 10 anos atrás. Eu tinha muitos defensores para poder jogar um jogo agressivo com 3 aldeias de ataque. Então eu literalmente tinha muitos defensores mesmo. Pessoas que jogavam exclusivamente para me defender. Eu quase conseguia fazer uma aliança inteira só de defensor para mim. E isso era divertido para eles, porque eu enfiava minhas aldeias lá no setor dos caras, atacava todo mundo, causava um caos do caramba, sabe? E era maneiro, né? Era maneiro. E principalmente para essas pessoas que querem entrar, fazer um pouco de casinha, fazer um pouco de tropa, não sei o que. Enfim. E ainda mandava cereal, porque eu sempre pegava um artefato também, colocava um artefato na aldeia lá, onde a que estava mais enfiada nos adversários lá, e pronto, sabe? Sucesso. E aí eu mostrei um pouco do ponto de defesa, né? Acho que é isso mesmo, do ponto de defesa. O área 51 tá ali, logo depois de mim. E até para exemplificar isso aí também, eu sempre falei muito que eu defendo os aliados, defendi os aliados, e defendia mesmo. Agora acabou já as imagens. E defendia mesmo, e isso me levava a ter mais pontos de defesa, inclusive, que o Gadernal ali, né? Vou encerrar por aqui, esperar só o próximo agora. Um abraço.